Espiritismo no ar. Espiritismo. Que isso muda muito, né? Cada pessoa sente num grau, um tipo de sensação, um tipo de mediunidade. Né? Com certeza. Mas assim, resumindo, somos médiuns, pelo menos no aspecto do natural, né? Porque médium é todo aquele que intermedia, né? Que é o intermediário alguma coisa entre duas, o mensageiro e o receptor. E de qualquer forma estamos intermediando, né? E se estamos intermediando, somos médiums. Do mesmo jeito que o carteiro é um médium entre aquele que manda uma encomenda e aquele que recebe, né? De qualquer forma, estamos aí e um depende do outro. Nesse exercício. Né? Agora existe, claro, vamos falar durante o programa, não vamos adiantar aqui agora, mas os tipos de mediunidade, inclusive o que é mediunidade propriamente dita, que seria a mediunidade ostensiva. A gente vai falar agora de uma forma assim mais branda, para entrarmos, né, no que seria a mediunidade propriamente dita, né? Porque sentimos também, temos mediunidade, somos médiuns que podemos usar essa designação, esse termo de médiuns, né? Porque assim, a grosso modo, chamamos de médium aquele que exerce, né, que tem isso como exercício, né, na sua vida. Como Oswaldo falou, o médium é um intermediário. E aí eu vou um pouquinho mais na questão da ciência. Para entender mediunidade, para mim entender mediunidade, eu comecei a estudar os meus 5 sentidos, que é a audição, né, o tato, o olfato, o paladar, a visão. Então nós temos esses 5 sentidos, vamos dizer assim, naturais, né? E a mediunidade é mais um dos sentidos, que é onde nós vamos falar quando formos abordar aí a mediunidade ostensiva, que, como Kardec disse, todos nós, todo ser humano é médium, né? Independente de conceito religioso ou doutrinário, é médium, porque sente, né, percebe alguma coisa. Então, mais tarde nós vamos falar um pouco sobre isso. Muito bem, falou a professora Nega. É isso aí. O grande problema está exatamente na ênfase da coisa. Se você não tem algo ostensivo, você passa despercebido. Mas sempre existiu e vai existir sempre essa intercomunicação entre nós, encarnados e desencarnados. Resta saber o seguinte: a que nível e a intensidade, né? E a galera está aqui para nos ensinar, os professores estão aqui para nos ensinar, e eu estou como aluno aqui para aprender. Milton, você é médium, Milton? Depois do que você falou aí, Oswaldo, eu não tenho dúvida. Estou intermediando aqui, principalmente intermediando vocês a Jutaí. Eu gostaria de saber até que, se existe mediunidade, falou-se aí, que é esse 6º sentido, segundo a professora Nega, mas existem mais de um tipo? Quais seriam esses tipos de mediunidade, né? E eu acho que a pessoa ideal, que não sou eu, para responder são vocês aqui, a começar com o Jutaí. A mediunidade, quando a gente começa a estudá-la, a gente vai perceber logo que a palavra que a gente utiliza para definir o sentido, como disse Nega, ela acaba sendo insuficiente. E hoje não seria mais adequada. A gente continua a utilizar porque é um jargão já tão conhecido que para você substituir é meio complicado. Mas o sentido de mediunidade, depois das colocações, por exemplo, de Aksakoff, fica um pouco incompleto, digamos assim, indefinido. Porque, apesar de não sermos intermediários em alguns momentos, nós ainda assim utilizamos este sentido que a gente chama de mediunidade, sem sermos intermediários. Porque, em regra, todos nós nos comunicamos com o mundo espiritual, inconscientemente ou conscientemente. O que a gente chama de médium, propriamente dito, como diz Moraes, é aquele que ostensivamente se mostra nessa ação de intermediário entre um espírito que está desencarnado e aquele outros que somos nós encarnados. Então, esse, por já estar na prática ostensiva e ser visto por todos, é considerado médium, digamos assim, é o médium propriamente dito. Agora, há o sentido
que nos liga ao mundo espiritual, esse é nato em todo ser humano. E é por isso que Kardec vai afirmar que, em regra, aliás, os espíritos afirmam para Kardec que, em regra, todos somos médiuns, né? Essa uma variação, né, que a gente vai chegar lá. Agora, é interessante, eu estava, anteontem, para ser mais preciso, estava na internet e surgiu uma pergunta porque a criatura pedindo que respondesse para ela que ela estava passando por situações extremamente angustiantes. Dizendo ela, relatando, e eu fui escrevendo, né? Alessandra, o nome dela, de Goiás. E aí ela pedia para nós uma resposta em questão que ela estava passando, situação muito crítica, via vultos, e isso, e ia dormir, sentia medo se apagasse a luz, e começou a citar uma gama de coisas, né? Via vultos dentro de casa, se assustava. Me ajudem, por favor, eu quero saber o que é que eu posso fazer. E então a gente foi descrever que ela tivesse calma, primeiro procurasse um médico, porque a gente vai falar com uma pessoa, não sabe nem que criatura entende esse lado. Então, eu sou médium, ela fez isso, eu disse, tem tudo a ver com o programa que vai ter. Então, para que ela não entre em parafuso, não conhece, a gente primeiro vai ao médico, procura se tranquilizar, toma uma medicação, uma orientação médica, se acalme, exatamente. E após tudo isso, você procura uma casa espírita e aí vai assim, faça evangelho e tal. E conversamos por volta de mais de 20 a 30 minutos, ela respondendo, e eu disse, ore. Se você não tem o hábito de orar, a primeira coisa que você faz é orar. Então a gente vê, eu fui percebendo que ao longo dali foi surgindo mais perguntas. E como tem pessoas que sofrem no anonimato por conta que não sabe o que acontece e o que é mediunidade, como fazer. E Francisco, muitas vezes por medo, né? Exatamente, a informação errada que se dá, né? Informação, só um parênteses rapidinho, Rossandro Kinger, sou fã desse cara. É fã, quem não é também. Ele, ao receber um aluno na própria faculdade, né? Esse aluno questionou ele assim, professor, eu estou aqui injuriado porque eu estou percebendo, eu queria sua ajuda, percebendo alguma coisa e eu queria relatar contigo. Ele pode dizer, meu amigo, ele é o seguinte, eu estou vendo, eu acho que eu estou imaginando coisas, eu estou vendo pessoas, eu estou vendo, estou sendo médio nesse momento, eu estou tendo essas visões. Aí Rossandro disse, não, você tem duas possibilidades para te ajudar. Eu te encaminho para um psiquiatra, algum tratamento, medicamento, você vai enrolar a língua, você vai fazer outra, e de repente vai ficar bom. Outra opção é você vem, estuda mediunidade, estuda Jesus, e a gente vai ficar muito mais feliz. Ele, doutor, vamos seguir para a segunda opção. Melhor. A segunda opção é muito sofrida, acredito. Mas a gente fala isso porque é difícil, muita gente não tem essa informação, quer saber o que é mediunidade. E muitos sofrem por conta das informações erradas, dos medos. Mediunidade é uma coisa tão simples que nós vamos estudar aqui, natural. Sim. Não pode continuar assim. Não. Então é importante que as pessoas não tenham medo. Mediunidade é uma coisa tão simples. Jutaí falou aqui com uma coisa tão natural, que é o decorrer da vida, você vai começar a entender quando você começa a estudar. Jesus, na sua sabedoria infinita, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No Kijinga, uma pessoa chegou para mim, há uns anos atrás, um filho doente, um crente, pai e mãe, com um filho com muito problema, e disseram para ele, o médico disse, não tem mais jeito, a criatura já quase louca. Ela disse, me disseram que o senhor é espírita, agora me informa que até na... Eu disse, realmente nós somos. E aí orientamos a ela o que ele tinha que fazer. Ela levou no centro em Euclides, você vê o que é um pai e uma mãe, crentes, evangélicos, e ter que, para salvar o filho, para melhorá-lo, teve que levar. Moral da história, ele comprou o livro do Evangelho, o livro dos Espíritos, e hoje o cidadão tem saúde, vive em paz, e a família não é espírita, é católica. Entende a mediunidade. Entende e compreende, se dá a resolver o problema. Mudança. Não, era exatamente essa colocação que eu ia fazer. É muito importante que a gente busque o conhecimento sobre mediunidade. Porque o fato de você adquirir o conhecimento sobre mediunidade, que infelizmente está muito na mão, né, da literatura espírita,
porque foi Kardec quem resolveu aprofundar o conhecimento nessa área e depois muitos outros vieram se somando a ele. E, infelizmente, nós temos uma área restrita para este conhecimento. Mas é importantíssimo buscar o conhecimento justamente para superar essas dificuldades que o processo natural lhe traz. As pessoas podem, como disse ali o caso narrado, buscar ajuda de um psiquiatra, da medicina usual. Acontece que isso nunca deve ser eliminado. De jeito nenhum, né? É o primeiro passo, né? Claro que se você começa a buscar o conhecimento e isso é suficiente e basta, ótimo, perfeito. Mas é preciso buscar o conhecimento. E quando esses casos chegam às minhas mãos, normalmente eu trago duas orientações fundamentais que levam ao conhecimento. Primeiro, eu peço que busque o conhecimento no livro dos médiuns, que é a base desse conhecimento. E segundo, tem um livro de Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas, que é um livro onde ele narra as dificuldades de uma médium que ele acompanha durante a sua educação mediúnica. E essa narrativa dele traz toda essa narrativa das dificuldades que a pessoa sente, dos sintomas, dessas dores natural, todas, né? Que a mediunidade ainda deseducada traz. Né? E mostra ao final também o resultado positivo do conhecimento, no sentido de transformar aquela mediunidade ostensiva que chega e quem passou por isso sabe as dificuldades, né? Que são, transforma aquilo numa bênção ao final dessa história. Que, na verdade, né? Então é muito importante a gente associar isso, as nossas recomendações, ao conhecimento. O que não quer dizer que a pessoa tem que se transformar em espírita. Ela pode ter suas convicções religiosas, ou científicas, ou filosóficas, quaisquer que sejam. Mas buscar esse conhecimento para o seu próprio equilíbrio e para se defender, digamos assim, das pessoas mal intencionadas que utilizam também desse canal para lhe prejudicar, né? Muito importante. Aproveitando aqui o ensejo para registrar aqui a presença dos internautas, né? Em especial aqui Damião, porque ele faz um comentário interessante sobre o que está discutido. Ele diz: o aspecto é complexo, pois não se há unanimidade sobre o fator consciente do ato mediúnico, ou seja, se a mediunidade é o sentir, nem todos o são. A única... agora, só um instantinho, a bateria está acabando. Todos são médiuns, está nas dissertações espíritas, item 10, no sentido da comunicação com nossos espíritos protetores, mas sentindo... O sentido está diferente no que foi expresso na primeira definição do livro dos médiuns. Eu posso... Pode. Posso, sim. E eu estou sem conseguir... É Damião, é? É, Damião. Damião deu clique. Está melhor aqui no outro. Sim, pode falar. Quero agradecer a Damião pela participação dele, muito interessante. E realmente tem algo aí que a gente vê o seguinte. A questão 159, que foi trazida aqui, ela fala sobre a influência que todos nós sofremos. Dos espíritos. E isso é fato. E no livro dos médiuns, eu acho que é isso que eles se referem, tem a questão de sentir a influência. Então, ele vai falar que é médium todo aquele que sente a influência. Isso, perfeito. E nem todos nós sentimos. Então, a gente, para facilitar a compreensão, eu achei muito interessante, dizia assim, trazer para a mediunidade ostensiva. Que é essa que fica claro para todo mundo que é médium, né? Então, assim... Aquele que intermedia mesmo, é aquele que todo mundo sabe. E tem as vários tipos de mediunidade, mas sabe. Por exemplo, a gente pode trazer alguns casos para saber que a mediunidade se trata de algo que tem muito tempo e está registrado na Bíblia, lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, acho que salvo engano, no capítulo 27, já a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que traz que ele procura em dado momento, quando já sentia o poder dele ameaçado, o cargo e tudo. Então ele que assumiria, ele tinha sido avisado que Davi assumiria no seu lugar, e ele procura o que era, a gente entende como médium. E essa médium exatamente. E aí ele vai falar assim, em Bíblias diferentes, vai ter, né, tem algumas até que traz assim, a médium espírita, só que o espiritismo tem sempre. Então a gente vê que depende da tradução ainda, vai ter termos diferentes. Mas o que é interessante é que, assim, vai ver que ele procura, e ele que tinha combatido essas pessoas, ele vai lá e se veste de maneira diferente, disfarça,
para que não seja reconhecido como rei, e procura alguém para fazer isso, porque era extremamente proibido nessa época, por ele próprio. Como, né? Então, assim, e ele vai lá, e a mulher, depois que está mediunizada, ela reconhece. E aí ele a tranquiliza, dizendo, não, fique calmo que você não vai sofrer nada por isso. E aí Samuel se comunica, e a essa altura Samuel já havia desencarnado. Então, se comunica e diz, repete aquilo mesmo que ele já tinha dito enquanto estava com o corpo. Então, assim, a mediunidade você vai ver também na transfiguração, né? Traz já no Novo Testamento, em Mateus, salvo engano, acho que é capítulo 17. Então, assim, vai trazer a transfiguração onde Jesus, acompanhado por João Moisés, e Tiago, aparecem lá e vê. Consegue ver Elias e Moisés que aparecem para eles, né? Mas foi bem colocado, e mais uma vez agradecer a Damião, porque deu oportunidade da gente tirar as dúvidas. Mais um comentário sobre isso, que no início a gente estava falando sobre a questão conceitual. É o Quando conceito. você vai conceituar, você pega a palavra ao pé da letra médium daquele intermediário. Então, baseado em todo aquele que sente, que eu queria a resposta 150, a questão 159 do Livro dos Místicos dos Espíritos, então seria médium, mas a gente até falou, na prática, é aquele que exerce isso como uma prática do seu dia a dia, porque traz assim conjuntos de transformações para a sua vida e para os demais, aquele que está como mensageiro, né? E aí vem interessante a colocação sua e Damião, para deixar bem claro, porque só para não haver completar, dúvidas, aí, quando alguém pergunta, todo mundo aliás, é médium? quando Não. alguém diz assim, mas eu não vejo o espírito. Eu não mas vejo, eu não sinto, então sou médio. Aí é interessante sobre essa colocação, uma frase de Chico Xavier, no livro Consolador, também trouxe, para deixar isso um pouco mais claro, para não ficar apenas de cabeça e fugir da citação, que diz assim, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Ele diz, somos todos médiuns pela intuição, olha, pela intuição, né? Que todo mundo tem. Que recebemos dos desencarnados. E aqui para o ouvinte que não entende bem o termo espírita, ou seja, os que já, no linguajar popular, os que já morreram, porque ninguém morre, na verdade, né? Os que desencarnaram, mesmo, deixaram o corpo, né? Mesmo que a faculdade, ou seja, essa ação não se apresente evidente. Que não vê. E ainda vai longe, né? Não se apresente evidente. Que ele não perceba, que mas, ele não... Né? E aí vai aquela pergunta para o amigo internauta e o ouvinte da Canabrava, quem de vós, quem de nós, na verdade, não já sentiu, né? Com certeza. Aquela sensação de não vou por aqui porque não vai ser legal, vou por aqui vai ser melhor. Tive uma intuição, melhor, né? eu tive um insight. De onde vem isso, né? De onde vem? Eu queria aproveitar coisa. voltar Damião aqui, queria falar sobre você pode esclarecer para o... Então conclua sobre, para a gente fechar o raciocínio, né? Depois Conclua de Damião. Em relação ao... Mas eu puxo depois. Ah, tudo bem. É só veja só, em relação àquela participação de Rossandro, que ele do jovem. Exatamente, se eu entendi bem. Ele disse o seguinte, ou ele vai por uma linha ou por outra, pelo caminho para procurar um psiquiatra, ou ele iria estudar a mediunidade. Ele é uma casa espírita, estudar Jesus. Estudar Jesus, entender o processo, na verdade, né? Bom, quando Klinger fala... E detalhe, viu, Renê? E hoje ele é apaixonado, segundo o Rossandro, pela doutrina espírita. Muito bem. Realmente. E olha que ele era cético, né? Ele era totalmente cético. Isso é importante, Paulo. Eu acredito que quando o Rossandro diz, olha, você vai duas vertentes, dois caminhos. Você estuda Jesus, em segundo plano, né? Não, estuda a mediunidade. A mediunidade? Desculpa, a mediunidade com Jesus. Com Jesus. Ou então você vai a um psiquiatra. Porque eu acredito tomar o remedinho e ficar com a língua torta. Porque certamente o psiquiatra, se for um psiquiatra espírita, ele vai ter um tratamento, né, diferenciado com o seu cliente. E se não for um psiquiatra espírita, ele vai dizer que ele está com alucinações, né? E, patologia. E vai pedir alguns exames ali cerebral. Bom, com a mediunidade, no momento exato que está acontecendo o processo mediúnico, há uma extensão da mente, há de alguma forma um estado alterado de consciência, né? E nenhuma patologia naquele momento está a mostrar. Bom, então não vai mostrar que se você fizer exames normalmente a nível cerebral, nada de irregular vai estar nas suas estruturas cerebrais, né? Aí não, será que eu estou vendo? Será que eu estou com alucinação? Se vocês têm alucinação, obviamente,
tem alteração a nível estrutural cerebral. Se você não tem, você faz os exames e vai estar tudo normal. Mas se há algum problema, aí ele vai ver que realmente ele não está tendo alucinação, ele está tendo um problema de ordem patológico. Mas se for a nível de mediunidade, nada vai alterar. É por isso que Rossano foi sábio nesse momento, né? Digo, faça, vamos chegar. É só para reforçar isso que você está falando, o seguinte, antes do meu amigo Jutaí, é o seguinte, é claro que a doutrina espírita não impõe nada disso, mas a gente diz assim, é primeiro buscar um médico para tirar suas dúvidas, que é o cara buscar a medicina, fazer os exames, tirar todas as outras dúvidas e aí em seguida você procurar. Porque aí você vai consciente, você tem convicção do que você está fazendo. Então o espiritismo é isso, é a doutrina libertadora, não é uma doutrina de imposição, é a doutrina de esclarecimento. E é bom dizer isso. Né? Muito esclarecedor, Chico. E assim, Rosando foi muito interessante porque ele aplica o ensinamento cristão. Exatamente. Né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E na verdade a ignorância é a nossa grande fonte de sofrimento. Então ele faz corretíssimo. E assim, no sentido do que Damião colocou, é importante a gente levantar, esclarecer, aliás, sobre o que seria animismo. Animismo é um termo que só vai surgir mais tarde. Não é um termo que esteja na codificação básica, né? A Aksakov é quem vai trazer esse novo termo, para separar exatamente aquilo que a gente falava, né? Que o médium hoje não tem nessa palavra só uma definição mais adequada, porque alguns processos que nós chamamos de mediúnicos, na verdade não são mediúnicos, são anímicos. E por que não são mediúnicos? Porque não há intermediação. Então, por exemplo, a pessoa que tem vidência, é a pessoa que vê os espíritos. Ela percebe os espíritos, ou seja, ela tem esse outro sentido, que é o sexto sentido que a gente fala, que é o sentido da mediunidade, mas ela não está intermediando uma comunicação. Então, a palavra médium aí não caberia adequadamente, então Aksakov traz esse novo termo, que é o termo animismo, que é para aquelas situações em que esse mesmo sentido nosso nos dá a possibilidade de contato com o mundo espiritual, mas sem intermediar uma comunicação. Então, por exemplo, a vidência é uma delas. A audiência, se é só você perceber o que está acontecendo no ambiente, que vem junto com a vidência muitas vezes, também não é mediúnico, é anímico. Então, assim, tudo que é percepção mediúnica, digamos assim, para ficar mais claro, tudo que é percepção mediúnica, mas que não... em que não ocorre uma intermediação de comunicação, não é uma ação mediúnica, é uma ação anímica, digamos, para ficar bem claro isso. Do ânimo. Nós temos desculpa, só interferir rapidinho, uma pergunta de um ouvinte. Como saber ao certo os sintomas da mediunidade? Olha, às vezes eu vejo, às vezes eu perguntado. sinto alguns sinais que não consigo entender. Olha. Já participei de estudos espíritas, mesmo assim não compreendo. Eu acredito que ela colocou aqui, não tem problema nenhum isso. Jerúsia. É uma boa pergunta e com certeza... Muito bem perguntado, Jerúsia. Pessoal, Obrigado. Tá no papelzinho de Oswaldo. Nota 10 para você, jovem. Vamos lá. Quem começa? Doutora Nega. Aproveitando a pergunta de Jerusa, né? Vamos pegar uma experiência de alguém que já passou por isso? Jerúsia. Jerusa, a sua pergunta é muito pertinente para o momento, né? Demais. A gente sabe que não se identifica assim uma mediunidade da noite para o dia, né? É necessário uma observação constante, né? Como foi já falado aqui por todos, né? Que vários fatores acontecem, várias mudanças com a pessoa acontecem, né? E você pensa que está doente e quando na verdade você não tem doença nenhuma. Eu sou um pouco suspeita de estar falando, mas nós teremos uma grande oportunidade de estar esclarecendo mais profundamente sobre o assunto. E lhe convido, exatamente, hoje à noite, logo mais às 20 horas, estarei lá no Joana, proferindo uma palestra que também não vai falar propriamente sobre mediunidade, mas vai trazer um tema que abordará a mediunidade, que é a obsessão, que é um dos fatores que pode ser provocado por uma... você pode identificar uma mediunidade por um processo obsessivo. Que normalmente vem assim, né? Geralmente. Mas vários sintomas aparecem, já foi colocado aqui, Jutaí colocou muito bem na questão do médium que vê, do médium que ouve,
né, que vem aí pelo processo anímico, sem falar nas outras mediunidades. Né? Inclusive naquela que é muito frequente, desculpa. E uma que a gente não pode esquecer, que é a mais frequente e é que vai se fortalecer, porque é a mais nobre, digamos assim, que é exatamente o que Oswaldo citou na instante. E agora fugiu a palavra, a intuição. A intuição, porque todos nós temos a intuição. É verdade. Lembrando que Jeruse é lá também de Euclides da Cunha. A audiência está indo longe, graças a Deus. Lembrando que nosso programa Espiritismo no Ar tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, da Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nova Impressões. Nova Impressões okay. É forte. No quesito ainda, sintomas, né, os sinais. Os sinais, né? é o que ela quer saber. Como já foi dito até agora, o principal, reforçando o que o Jutei falou, é a intuição. Então, aquela intuição que você tem e que se confirma. Né? Como isso poderia ser, se não, de outra forma, se não sendo a mediunidade? Aí alguém poderia dizer sim, mas pode ter sido uma coincidência. Você intuiu e realmente aquilo aconteceu por uma coincidência, mas se isso se repete, não é mais coincidência, não é? E não existe coincidência. E outros sintomas, né? Por exemplo, batimento cardíaco acelerado e inexplicável. Você está bem de saúde, você... Mas claro que a primeira coisa que a gente fala é se você está sentindo sintomas no seu organismo, né? No seu, inclusive psicológicos também. E que a primeira coisa é procurar o profissional de saúde. Exatamente. Agora, comprovando que você está ok, mas aquilo se repete, então, onde está a causa, né? Eu queria, só aproveitando a própria experiência aqui de nossa irmã Nega, porque a gente, às vezes, se prende nas orientações muito aos sentidos, né? A audição, a visão, mas tem algo que é tão mais importante, porque os sentidos, tudo isso que está na sintomatologia física, os sentidos estão envolvidos. Mas, além dos sentidos, tem as questões dos sentimentos, que é talvez o mais grave para quem ainda não entendeu o que está passando. Porque de repente você sente uma tristeza que não é sua, que você sabe que eu não sou assim, mas eu sinto uma tristeza horrorosa. Ou tenho vontade de chorar, exatamente. Ou uma irritação profunda em função de uma coisa que aconteceu, que você não sabe nem quem é a pessoa que fez aquilo, e de repente aquela... Né? Então, tem situações que você só detecta quando você começa a se observar. E a orientação de Nega é fundamental. A primeira importante orientação para quem está se sentindo nessa situação é a autoobservação. E digo mais, uma coisa muito simples a se fazer. Compre um caderno e uma caneta e deixe ao lado de sua cama. Anote seus sonhos, anote todas as situações que você acha que não são muito naturais em você. Comece a anotar. E você vai ver que com o tempo você vai detectar uma certa frequência dessas coisas. Exatamente. E aí você vai começar a entender o que é seu e o que não é seu. Essa é a primeira das medidas que a gente vai conseguir tomar com essa autoobservação. E à medida que você começa a separar o que é seu do que não é, entra aquelas outras orientações de prece, de orientação ao espírito para ele buscar o atendimento que ele precisa e tal. Mas isso é uma coisa para muita conversa de atendimento fraterno. Quando você pede para anotar, é bom. Isso é importante, sabe por quê? Você não fica pelo esquecimento. E você vai ver que ao longo do tempo, com as anotações, com a observação, você vai ver o que realmente está acontecendo. Poxa, eu ouvi isso, eu não me lembro. Está vendo isso? Então as coisas vão acontecendo e aí você vai analisando e se observando. É aí que você vai ver e vai entender o processo. Busca uma casa espírita ou primeiro um médico, faz seus exames, tira suas dúvidas e aí é a hora do estudar, para conhecer. Foi bem lembrado aqui, tanto por Oswaldo, a questão da intuição, o Jutaí também reforçou na questão da intuição, que nós somos intuitivos, né, por natureza, né? Mas esses fenômenos da mediunidade, se assim podemos dizer, eles são tão sutis que muitas vezes a gente nem percebe. E aí, com o decorrer do tempo, é que a gente vai ver que algo está errado. Porque tem pessoas, tem seres humanos que ela eclode logo na idade, infância, na infância. Tem outros que é na juventude, na adolescência.
Tem outros que é na terceira idade, né? Então não tem data exata para se eclodir uma mediunidade. Então a mediunidade, ela surge, né, como qualquer outra coisa, né? Outro tipo de... Agora, o que é necessário, que a gente precisa entender, é se observar. A auto-observação, como foi colocado aqui. E, bem lembrado, como o Jutaí, faça suas anotações e você, com o tempo, vai analisar se esses sintomas são corriqueiros, se ele está acontecendo com muita frequência, né? E aí, primeira mão, buscar a medicina, para saber se não é um sintoma patológico, e aí depois buscar outro caso. Tirou as dúvidas. Alguns problemas físicos. Desculpe. É que nós estamos com os microfones aqui sendo divididos. Porque isso é muito importante, essa orientação com relação ao médico. E não é porque a gente quer se livrar de uma responsabilidade da orientação, não. É porque, inclusive, algumas situações requerem uma ação rápida para garantir a sua saúde física. E, às vezes, você fica protelando, achando que é uma questão de mediunidade e o coração para. E também tem aquela questão, porque a mediunidade, a gente querendo ou não, ela parte primeiro da parte física. A gente precisa entender. Ela se expressa no corpo. E às vezes a gente acha que é uma doença e às vezes não é. Assim, então é necessário essa observação. E começa justamente no corpo. São dores de cabeça, são calafrios, são febres, né? A questão psicológica, choros fora de hora, sorrisos inadequados. Então vamos observar. É isso aí. Lembrando também que, assim, hoje não, mas antes desqualificavam muito essas questões quando se ia para o âmbito da psiquiatria, do estudo, né, das patologias, né? Até, acho que do século XX, até anos 90, era muito mais... Absurdo. Absurdamente. Hoje não, hoje já está aberto, a ciência já estuda muito mais. Não é. Aí o cara diz, coisa para doido é um hospício para um louco. Quando o cara procura é para não ficar louco. Hoje a ciência está se abrindo. É bem diferente do que muita gente pensa. Exatamente. Não ficar sendo louco. Pronto. Há bastante tempo, eu não sei precisar mais do tempo, porque tem um tempinho, eu fui a são muitas décadas. Uma palestra, né? Na verdade, no seminário com o Divaldo Franco, e que o tema era isso, era loucura e obsessão. Então, assim, e aí ele fala em certo momento que nas casas de saúde, nos manicômios, tinha muita gente, e quase a maioria daquelas pessoas que estavam lá, que se encontravam lá, na verdade não tinha problemas psíquicos, na verdade tinha mediunidade. Então, assim, também esse cuidado tem que ter e é tido por todos nós que os espíritas, que também existem outras doenças que não pode ser confundido com mediunidade, né? Existe a esquizofrenia, como tantos outros distúrbios aí psíquicos. Mas uma coisa, a grande vantagem é que hoje, já no Código Internacional da Doença, já é considerado isso. Então, a questão dos sinais, né, da mediunidade é considerada também. Então, se for um psiquiatra, um profissional de saúde atualizado, ele vai levar em conta isso e vai direcionar. Mas então, assim, eliminado qualquer problema de saúde que tenha, colocado psicológico ou físico, o que tenha lá, então, e indicado a especialidade que queira, só uma dicasinha que eu faço aqui é só o seguinte, é o cuidado, aí é uma coisa que a gente que é espírita conhece direitinho, a vigilância em relação aos pensamentos, os cuidados da oração, então, os cuidados porque, na verdade, a mediunidade, a gente compreende assim, é como uma estação de rádio aberto, e que se você vai captar aquilo que você esteja sintonizado. Então, se você tiver em momento de brigas, usando um vocabulário não adequado, xingamentos, você pode sintonizar aí com espírito que não seja tão bons. Então, essa é mais uma dicasinha, né? Só para corroborar aqui a informação da professora Nega, ela falou o seguinte, que ela eclode em todas as idades, na criança, no adolescente, na idade adulta, na velhice, e acontece também ao desencarnar. Também parou. Não tenha dúvida que você também vai se tornar um médico. Exatamente. Bom, só a nível de informação.
não malbarate todo e qualquer sentido de intuição. Por quê? Às vezes a gente, por mediunidade, só aquela que está de uma forma de ver ou de ouvir. Não, mas tem intuição, tem algo, detalhes, né, pequenos que você, se não observar, você pode até, de repente, se perder na própria trajetória. Então, tenha cuidado, observe, analise, anote exatamente como os colegas estão falando aqui, porque um detalhe vai realmente ser muito importante para esse processo, desse intercâmbio entre os espíritos. Lembrando, antes de falar, que o tempo aqui é muito pouco, né? Então, como o tema é muito vasto, fica aí aberto, né, a outros programas, aos próprios centros espíritas. A comunidade está convidada a participar e estaremos lá. 4 centros espíritas na cidade, graças a Deus, está bem acolhida, né? Então, com certeza, é um tema amplo, maravilhoso. Eu até sugiro que a gente, no próximo sábado, retome o tema, porque realmente muitas coisas surgem. Tem, inclusive, uma colocação aqui da irmã Jerúsia, e falando sobre as dificuldades que ela está passando, né? E assim, eu queria reforçar aqui a orientação já dada mesmo. Buscar um psiquiatra, e de preferência indicado um psiquiatra espírita, é muito importante, porque esta pessoa já tem essa noção das duas possibilidades. Ele sabe das enfermidades realmente psíquicas que a gente tem, e tem a possibilidade da questão mediúnica. Agora sim, é importante lembrar que a mediunidade, ela muitas vezes não é ostensiva, mas ela se manifesta, e aí a autoobservação, e como ela coloca aqui, da questão da variação de humor dela, esse é um sintoma que pode muito bem caracterizar a sensibilidade a uma proximidade de um outro espírito. E isso pode acontecer não só com a proximidade de um espírito encarnado, mas a própria proximidade de um espírito desencarnado com essas condições psíquicas, porque nós trocamos o tempo todo essas impressões. Quando nós estamos equilibrados, né, num patamar de vibração perispiritual mais elevado, aqueles que estão no desequilíbrio não nos afetam, porque não há sintonia. Mas quando a gente está numa proximidade de vibração, essas sintonias acontecem. E isso se manifesta exatamente nessa mudança de humor, como disse o Oswaldo Moraes no instante. Né? Há uma tristeza que ora acontece e ora não tem explicação nenhuma. Eu estou triste, eu estava bom até no instante. Né? Então, esta variação de humores, de sentimentos, ela é uma característica que chama muita atenção dessa eclosão mediúnica, digamos. Eu vou falar um pouco, e um pequeno comentário, vou passar para Newton, para ele falar da campanha do quilo, né? É interessante os sinais aqui abordados, né? Mas só enfatizando na questão dos sinais, em relação ao que já foi dito, né? Essa tristeza, essa explicação, a alegria, ou seja, tudo é como se dissesse que tudo no médium é exagerado, né? A tristeza, a alegria, a variação, como já foi dito aqui, a intuição, o sonho, é sonho que se concretiza, né? É também outro sinal, né, de mediunidade. São vários, né? E detectando que você tem isso, não procurar desenvolver, fazer primeiro a meditação, né? Que é muito importante para você começar a perceber e se perceber, digamos, a faculdade, como disse Chico Xavier, e também se perceber nela, né? E daí começar, além da meditação, estudar o livro dos médiuns. Se você quiser conhecer mais com profundidade, procure uma casa espírita séria, que ela vai te orientar e vai dar todos os roteiros para você estudar, para você também ser atendido num grupo de atendimento fraterno, para você passar todas essas suas aflições, inquietações, ser orientados, né, responder às angústias. Sim. Até para esclarecer, nós tivemos alguma dificuldade essa semana, porque nós não tivemos a melhor comunicação sobre um trabalho novo no Salustiano. Quando a gente anunciou o encontros, né, conversando com o Espiritismo, esse é um trabalho pensando nesse tipo de situação. É um trabalho extremamente aberto de diálogo. Nós temos uma exposição de poucos minutos e aí estimulamos os questionamentos de vários temas. Não é um tema fechado. Então é algo novo, não é um estudo,
Não é exposição doutrinária, é algo muito novo e busca exatamente abrir a casa espírita para que as pessoas possam ir lá tirar suas dúvidas sobre a doutrina espírita e inclusive sobre mediunidade. É na sexta-feira e você pode 19h30. 19h30. Newton. Né? Voltando agora para desculpa aí. Só reforçando, esse trabalho é feito às 19h30, às sextas-feiras, e está aberto para as perguntas sobre qualquer tema. Então, assim, e a campanha do Quilo é, na verdade, convidar a todos, né, para esse trabalho que é feito mensalmente, que essa é a primeira campanha do ano, né, de 2018. E que conta com a presença de todos. Já começa agora e todo mês. Todo mês, segundo domingo a não ser quando houver algo assim, mas geralmente é o segundo domingo de cada mês, a não ser que haja na programação da UERP da União Espírita outro evento que aí a gente pode sim, algo que impeça a gente fazer. Isso, aí transfere para outro dia. Então, mais uma vez, reforçar esse convite e espero contar com a presença de todos aqui, espíritas ou não. Newton, sem querer interromper de novo, mas eu acho interessante, porque você falando, eu fiquei imaginando aqui, quem está nos ouvindo nem sempre é o espírita, né? Aquele que já sabe do que se trata e que, inclusive, é o convite para aquele que vai para voluntariamente participar. E por que não o convite para aquele entende, para que a pessoa doe o quilo, para saber para que vai esse alimento? É bom dar uma explicação. Isso, assim, muito obrigado, viu, geral, né? Exatamente. Essa é a chamada aqui, a campanha do quilo, né? A gente chama de campanha do quilo. Em outros lugares é chamada de campanha Alta de Souza, em São Paulo é muito comum. E outra coisa, foi muito importante essa abertura para isso, esse seu toque, porque não se arrecada alimentos. Então a gente forma-se um grupo aí com as pessoas que forem, para que queiram participar, sai com um carro de som. Então, comunicando, o carro de som vai dizendo, na verdade, anunciando a campanha e dizendo, então, cara, numa dupla bate na porta das pessoas, nas ruas que passam, e aí pede 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento depois é formado em cestas básicas com ele e doado para as pessoas carentes. Existe um programa, a gente na última que foi feito do Natal, que eu quero inclusive agradecer a todos que participaram. Foi uma excelente campanha, a campanha do Natal, e que nós doamos para as pessoas que estavam 11 cestas no hospital, para as pessoas que estavam lá internadas, 10 cestas básicas para os parentes das pessoas que estão, dos presos, dos presidiários. Então, assim, a gente pretende até fazer grupos para fazer um trabalho mais aí, que às vezes alguém que esteja, que é me ajude aí, que mantém a casa, né, que segura, que é quem banca financeiramente a casa e sofre um acidente. E aí ele fica lá internado, como vai? Então a gente detectar isso. Então essa campanha é possível participar dela, anunciando, avisando a gente que existe uma família que precisa, para que a gente chegue, doando alimento. Essa campanha é uma campanha permanente, a gente sai uma vez por mês, mas em qualquer uma das casas espíritas, pode ser o Joana de Anjo, irmão Salustiano ou Bezerra de Menezes, vai ter pessoa lá sempre para receber o seu quilo de alimento e será sempre destinado para as pessoas que precisam. Então, também é arrecadado, olha, precisamos de cama, tem pessoas aí que a gente encontra que pede, por saber que a gente está envolvido nesse trabalho, camas, berços, precisamos de tudo, roupa, brinquedos, qualquer móveis, né? Aceita tudo. Sim. Então, é isso. Para recém-nascidos, tem muito, sim. Tem uma demanda muito grande de recém-nascido, fraldas, o que vier. Crianças que já cresceram, que estão em casa guardadas. Precisa muito. A gente vendo assim, mais próximo dessa realidade, e você fica assim, porque infelizmente não dá para atender a toda a demanda. Muito obrigado, um abraço. Eu encerro a minha participação. Uma pessoa aqui de Ribeira do Pombal, falta de ética citar o nome, que ela trabalha no lugar, todo mundo conhece, se eu citar o nome. Ela chegou para mim há poucos dias, e aí falando, Francisco, eu estou passando por isso. Olha, eu estou mal, as minhas mãos e pau, me deu um passe. Eu falei, veja só, você sabe que o passe faz bem? Ah, sei. Sim, mas não adianta eu te dar um passe, você melhorar, e se você não mudar de conduta. Porque todas as finais de semana, sexta, sábado e domingo, você não deixa de sair dos barzinhos. Nada contra você beber. Mas se você não muda de conduta, quem tenta te dar um passe aqui, você fica boa e vai voltar para lá. Então é a mudança de conduta. Para a gente melhorar dos problemas disso aí, é mudança de comportamento. Esse é o primeiro passo. Se a gente não muda, não melhora.
A gente não quer fazer a dieta alimentar para melhorar da gastrite, só quer tomar o medicamento sem dieta. Então o principal é a dieta. Conduta, mudança, transformação. É bem importante isso. Pois bem, lembrando que o nosso programa, né, tem o apoio cultural da Rádio Canabrava FM, Gold Academia, Salvinho Bicicletas e Peças em Geral, Prime Idiomas, Loja de Magnólia e Nova Impressões. Bem, nesse momento, estamos praticamente nos minutos finais. Eu peço que vocês... lamento, né? Esse é o problema, é o minuto final. Mas sábado que vem, não se preocupem. Mediunidade, né, Oswaldo? Para a semana de novo? E finalizando aqui, né, a noite de hoje, mas dando um ponto parágrafo e não ponto final, né, Judaí? Deus permitindo, estaremos aqui dando continuidade ao tema, porque vimos que foi bem, né, provocante. Foi, bastante. E eu termino dizendo, o que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médios não há comunicação tangíveis, mentais, escrita, física, de qualquer natureza que seja. Quem nos diz isso é Erasto, está lá no livro dos médios, né? E quem quiser é só buscar este livro, estudar, buscar a Casa Espírita. Hoje é de graça, né? E tem na internet também, é só digitar lá, livro dos médios, você tem de grátis. Né? E encerrando, agradecemos a participação de todos. Obrigado mais uma vez à equipe pelo convite. Né? Espero ter contribuído. Intimada. Convocada. Então, Deus permitindo, estaremos aqui na próxima semana. Então, vou passar a palavra agora com o Renê. Um parênteses rapidinho. Chico fala sobre a mudança de conduta. Da minha diz assim, tome a garrafa do Chico, mas mude de vida. Obrigado. Bom, eu desejo a todos um bom final de semana, um excelente final de semana, e que a gente possa refletir exatamente no que Francisco falou de importância, suma importância, mudança de conduta. Porque quando você muda de conduta, você sintoniza as coisas boas. A mediunidade, esse intercâmbio sempre vai existir, né? Essa troca de impressões entre nós encarnados e vai existir sempre. Vai sempre existir. Isso é natural e é inerente exatamente à criatura humana, seja lá onde estamos aqui. Agora, se você muda de conduta, se você pensa diferente, se você age diferente, você vai estar, de alguma forma, atraindo bons espíritos, né? Para que você possa, na sua trajetória, saber o que quer e para onde vai. E que a gente possa também, nessa consciência, entender de que nós estamos, a todo instante, sofrendo influência dos espíritos. E essa influência, ela pode ser positiva ou negativa. Então, se você quer uma vida tranquila, né, voltada para a paz, você sintonize realmente algo de bom. Seja frequência, seja melhor. Bem, né? Mude de conduta, porque é o grande caminho, é a grande chave da criatura humana. Exatamente. Uma palavra. Doutor. Só agradecer a todos, agradecer pelo convite, né, mais uma vez, e reforçar o convite para a campanha amanhã. Desejar uma feliz... 9 horas no Salustiano. Amanhã, 9 horas, no Salustiano. É bom chegar com uns 10... chegar com alguns minutos de antecedência, até porque a gente tem o hábito de fazer a prece antes, né? Se e de organizar algumas coisas. Se organizar. Então, um abraço, um excelente final de semana a todos. Muita paz. Junte aí, junte. Aqui só para reforçar uma ideia e eliminar outra. Mediunidade não é doença. Com certeza. Mediunidade não é sinônimo de sofrimento. Ao contrário. Mediunidade, quando ela é bem compreendida e ela bem aceita e bem sentida, ela é um caminho para a felicidade. Então, fica aqui o meu abraço a todos. Obrigado pela paciência conosco e pela atenção que nos deram. Um bom final de semana a todos. E assim, vamos para a campanha do quilo, né? A campanha do quilo tem o objetivo de arrecadar gêneros, mas esse não é o único. É ao contrário. O principal, na verdade, é nos educar no sentido do cumprimento das leis de Deus e do bem. É uma grande oportunidade, bem, né? Exatamente. É uma grande oportunidade para nós nessa mudança de conduta. Com certeza. Então, gente, agradecer. Muito obrigado aos amigos de Euclides, a Damião e a todos os outros que os internautas dandaram um cheiro. É o seguinte, a mediunidade é a possibilidade de ter uma vida melhor. Eu digo isso de Francisco. Mediunidade é um cartão de crédito que Deus lhe dá a possibilidade de você solucionar a sua vida sem problema.
kit, zero. Então, mude, melhore. Se você não é bem dentro de casa, como filha, como mãe, como esposa, como é que pode melhorar? A sua saúde está na autoeducação, disciplina, melhora de conduta, e aí melhora tudo. Muita paz, felicidade para todos. Uma boa noite. E um abraço para todo mundo, um grande beijo no coração. Sábado que vem estaremos aqui falando de mediunidade, né, e daremos prosseguimento. Agradecendo também não só aos presentes, como aos que estiveram presentes virtualmente, e né, ausentes pela internet, pela Canabrava, né? Ailton não pôde estar aqui porque está Plínio, na faculdade, Plínio, né? Viajou, também. foi para Aracaju. Mas no próximo sábado todos Com fé em estarão Deus aqui. estaremos, e os meninos ali, Felipe Macedo, Oswaldinho, Moraes da Silva, obrigado. Futuro. Continuaremos aí no mesmo bate-canal, porque amanhã serão eles que estarão aqui. Com fé em Amanhã, Deus. sim, em breve. No né? próximo. E a Reni, é com você, meu irmão. Bem, bom, o microfone aqui aí. É o seguinte, então até o próximo sábado, se Deus quiser, e ele com certeza vai estar conosco. Obrigado imensamente a todos os ouvintes do Facebook, né, do pessoal da Canabrava FM. O tema foi bastante instigante e com certeza sábado que vem estaremos mais uma vez com o mesmo tema, certo? Completando. Aproveitem as perguntas, abusem aqui da mesa, que eu tenho certeza que tem muita gente boa aqui. Então, abraço e até o sábado que vem, se Deus quiser. Abraço. São S560.